Marcos 10, 46, 52 diz assim. Quem puder ficar de pé. Depois foram para Jericó. E saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam, para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eis-me aqui na tua presença, Senhor, para ministrar a tua palavra. Usa-me como um canal, como instrumento diante de ti nesta manhã. Pai, eu declaro a minha total dependência do Senhor. Me dá, Senhor Deus, a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria, a tua palavra, Pai, para que teu povo venha, Senhor, ser edificado nesta manhã. E aqueles, ó Pai, que assistem, Senhor, pelo vídeo, que assistem pelo YouTube, Senhor, possam também ser edificados dessa palavra, Pai. Que ela venha do coração do Senhor para os nossos corações. Eu te peço, ó Pai, eu não sou nada. Eu dependo 100% de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Estamos, meus amados, mais de um extraordinário milagre realizado no ministério de Jesus. E como eu disse aqui, na outra semana, nas 2 semanas anteriores, nós estudamos, nós refletimos aqui sobre outros milagres. E a Bíblia conta vários milagres que Jesus operou no ministério dele. E cada um desses milagres, meu irmão, nos traz lições, nos traz ensinamentos tão maravilhosos para as nossas vidas. E eu quero compartilhar lições tremendas, que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. Porque eu aprendo que os milagres operados mais de 2000 anos atrás, eles ainda acontecem hoje. Mas, pastora, por que não tem acontecido? Por que, pastora, a gente não vê cego enxergar? Nós não vemos, pastora, paralíticos serem curados? Esses dias eu estava questionando isso com o Senhor. Eu falei: Pai, hoje as igrejas pregam tanto, a gente não vê isso. Aí nós precisamos, meu amado, todo mundo, toda a igreja do Senhor, não é só os pastores, mas é toda a igreja do Senhor, rever o que está acontecendo. Por quê? Será? O que está acontecendo de errado? Porque Jesus é o mesmo que ele foi ontem, ele é hoje, ele opera. Nós aqui nessa igreja temos contemplado muitas bênçãos que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Mas ainda nós precisamos, meu amado, aprofundar mais numa intimidade com o Senhor. Nós precisamos aprofundar mais numa vida de consagração de santidade com Ele. E quando nós entregamos ao Senhor, eu entendo e eu acredito, quando nos entregamos nas mãos do Senhor as nossas aflições, quando entregamos a Ele as nossas dores, Ele responde. Ele tem poder para trazer uma resposta. Ele tem poder para operar um milagre. Ele tem poder, meu amado, para manifestar hoje milagres, como o povo no passado contemplou. Eu e você também temos, meu amado, a condição e temos toda, sabe, a certeza que isso vai acontecer, que nós possamos contemplar milagre. Aí nós pensamos: Senhor, por que hoje nós não vemos isso? Precisamos orar mais, precisamos acreditar mais, precisamos, meu amado, colocar em prática lições que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Todo milagre que o Senhor realizou, ele precedeu de uma situação difícil. Todo milagre que Jesus fez, ele antes tinha uma situação de morte, uma situação de enfermidade, uma situação onde a pessoa achava que não tinha saída, que não tinha mais jeito. Jesus chegou e operou um milagre. Nós estamos aqui diante de um deles. A Bíblia fala neste texto que existia um homem que era cego. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava naquela situação, se ele era daquele jeito de pequeno, mas provavelmente ele nasceu, era um cego de nascença. Uma vida inteira, meu irmão, sem poder enxergar. Uma vida inteira
sem poder ver o rosto dos seus familiares. Uma vida inteira, não sei se ele teve filho, como é que ele era, a Bíblia não fala, mas ele imaginou uma pessoa uma vida inteira sem enxergar o que está na sua frente. Uma vida inteira sem poder contemplar belezas que o Senhor Deus criou. Uma vida inteira, meu amado, sem ter esperança. Porque uma pessoa que enxerga, não enxerga muitas vezes, ela não tem esperança. Ela está desanimada. Imagina uma vida inteira assim. E Deus falava muito no meu coração quando eu escrevi essa mensagem ontem, que muitas vezes nós estamos assim. Eu e você muitas vezes estamos cegos, não fisicamente, mas cegos espiritualmente, cegos emocionalmente, cegos sem poder enxergar situações nas nossas vidas. E dessa forma nós perdemos a esperança. Dessa forma nós perdemos, meu amado, a perspectiva. Não temos expectativa de uma vida melhor. Não conseguimos enxergar um futuro melhor. Não conseguimos enxergar uma solução para os nossos problemas. Não conseguimos enxergar, meu amado, esperar um sonho realizado. Uma esperança, meu amado, de ter um projeto totalmente pronto. Você levanta de manhã, passa o dia e não tem esperança. Aí vem a noite, você olha para trás, fala, o dia passou, não aconteceu nada. Mas não é, meu amado, porque você não quer. É porque muitas vezes estamos vivendo uma cegueira espiritual. Estamos vivendo uma cegueira, meu amado, emocional. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E não há coisa pior do que terminar um dia e você falar, o que eu fiz nesse dia? Você não vê produtividade nenhuma. Você não tem perspectiva nenhuma. Aí amanhece o outro dia a mesma coisa. Imagina esse cego desta forma, fisicamente. Mas eu vejo quando Jesus chega, quando Jesus ele apresenta, a história é mudada. Quando Jesus chega, meu amado, o milagre acontece. Quando Jesus chega, o seu sonho é realizado. E eu vejo que muitas vezes nós somos o principal, o principal impedimento para que o milagre do Senhor manifeste na minha vida. Pastor, mas eu não preciso Deus não precisa de mim para manifestar o milagre. Muitas vezes, meu amado, você não faz o que tem que ser feito. Muitas vezes, igreja, nós não fazemos aquilo que precisa ser feito. E como nós estudamos nas 2 semanas, a mulher do fluxo de sangue, ela precisou se posicionar. O milagre que ocorreu com ela, o milagre ocorreu com aquela mulher encurvada. Elas tiveram que fazer alguma coisa. Elas precisaram, igreja, tomar posição. E eu aprendo aqui que para mim e para você não é diferente. Hoje, no dia de hoje, a igreja, para que contemplar o milagre do Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia fala que esse cego, ele usou o que ele tinha. Ele não se calou mediante uma multidão. Ele não se calou mediante uma dificuldade. E muitas vezes nós nos calamos. De tanto desânimo, de tanto, meu amado, tentar e não conseguir, nós calamos. Deus não quer que nós calamos a nossa voz. Deus quer que nós gritamos. Deus quer que nós fazemos o que tem que ser feito. Aquele cego, ele usou o que ele tinha. E eu quero compartilhar aqui com você atitudes de Bartimeu, para que eu e você possamos aprender com ele e não deixar que nada tira o nosso milagre. Que nada, meu amado, faça você desanimar da sua bênção. Faça você desistir dos seus sonhos. Faça você desistir daquilo que você busca. Quantas coisas tem buscado? Quantas coisas tem sonhado? A dificuldade é tanta. As pessoas muitas vezes olham para você e falam, não tem jeito não. Quantas vezes aquele cego deve ter ouvido? Você acha o quê, meu filho? O seu destino é assim até morrer. A sua situação é essa, até você morrer não tem jeito para você. Você é um cego. Há quanto tempo está assim? Quanto tempo você vive dessa situação? Tentando calar a boca daquele rapaz. Tentando calar a boca daquele homem. Quantos tentam nos calar? Quantas vezes até o adversário mesmo tenta te calar? E muitas vezes nós aceitamos isso. Muitas vezes, igreja, nós tomamos para nós isso. Nós nos intimidamos com afronta. Nós nos intimidamos com situações. Nós nos intimidamos com o contexto que estamos vivendo.
Mas essa passagem do cego de Jericó nos ensina a não nos intimidar, a não calar a nossa boca, a continuar clamando, a continuar buscando, a continuar orando. Pastora, mas está demorando demais, anos e anos e nada acontece. Continua clamando. A mulher do fluxo de sangue era 12 anos. Essa mulher encurvada há 18 anos. E você, quanto tempo já está sofrendo, orando, buscando? Não pare, continue. O que eu preciso fazer então, pastora? Primeira coisa que eu aprendo neste texto, com essa história de Bartimeu, ter atitude. Eu sempre falo isso nas minhas mensagens. E eu tenho aprendido com o Senhor porque eu tenho isso na minha vida. Deus me ensinou isso, me dá duras penas. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos nos posicionar. Ainda que a nossa atitude vai de confronto com o mundo. Ainda que as nossas decisões vai nos tirar, meu amado, ciclo de amizade. Ainda que nossos posicionamentos vai nos colocar a par da sociedade, porque não estamos fazendo o que eles acham certo, o que não tem problema para o mundo. Mas para mim e para você tem que ter problema. Para mim e para você, porque vai contra o princípio da palavra. Se posicionar, confiar. Olha o que a Bíblia fala, verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Oh glória! Aquele homem se posicionou. Ele se enxergou que não era nada. Ele enxergou que não era ninguém. E naquele momento, meu amado, eu falo isso, eu sinto a presença do Senhor aqui na minha vida. Aquele homem, naquele momento, a Bíblia fala que ele viu que era Jesus. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele não se calou. O que ele tinha naquele momento, ele usou. Bartimeu, quando meu amado, ele ouviu que era Jesus que passava ali, a atitude dele foi uma só. Ele deve ter pensado assim: eu preciso ser curado. Eu não vou perder essa oportunidade. Jesus está passando. Eu vou usar o que eu tenho. Eu não vou permitir, eu não vou deixar que ninguém faça por mim aquilo que eu preciso fazer. Eu que tenho que fazer. Eu não posso terceirizar a minha bênção. A vitória é eu que preciso, eu que quero. Então eu vou lutar, eu vou atrás, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O que eu aprendo com isso? Temos que parar de esperar que o outro faça. Temos que parar de esperar que a igreja faça. Temos que parar de esperar que o irmão faça. Temos que parar de esperar que minha família vai fazer, que meu pai vai fazer, que a mãe vai fazer, que o marido vai fazer. Eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar atitude. E ir atrás. E clamar. Ele não titubeou. Ele falou: a oportunidade agora. Gente, nós não podemos perder a oportunidade. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de se aproximar do Senhor? Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de achegar-se a Deus? Por nada, igreja. À toa. E perde de contemplar vitórias. E perde de contemplar bênçãos. Nós não precisamos, quantas vezes, meu amado, nós estamos querendo, sabe, que as pessoas fazem com que o meu sonho seja realizado. Que as pessoas fazem com que os projetos que eu tenha saiam do papel. Se eu não faço o que eu tenho que fazer. Se eu não faço aquilo que eu preciso fazer. Aquele homem, ele era cego, mas ele ouvia. Ele falou: eu vou usar o que eu tenho. Eu vou usar o que eu tenho, que a cura é minha. Eu preciso ver, e eu creio. Eu creio que Jesus pode operar um milagre, e eu creio na minha vitória. Ninguém naquele momento cria. Ninguém naquele momento, com certeza, acreditava que aquele homem podia enxergar. Quantas pessoas não acreditam em você? Quantas pessoas não acreditam que você é capaz? Quantas pessoas não acreditam que os seus projetos vão ser realizados? Quantas pessoas têm dito para você que não vai dar certo?
Quantas pessoas têm tentado impedir você de agir? Porque não acredita no teu potencial. Creia. Não cale. Continua a clamar. Tenha voz. Tenha voz, que Deus te deu essa voz. Para você clamar. Para você fazer o que tem que ser feito. Para você buscar a presença do Senhor. Para você fazer o que tem que ser feito, meu amado. Tenha atitude. Aquele homem, ele fez o que precisou ser feito. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A coisa mais tremenda que eu vejo, que ele não foi correndo, ele reconheceu a insignificância dele. E falou: só pela misericórdia do Senhor. É isso que nós temos que fazer muitas vezes, meu amado. Muitas pessoas se acham, muitos estão se achando, e não se prostra perante o Senhor. Não se dobra perante o Senhor. Não somos nada. Não temos nada. Tudo que temos vem do Senhor. Precisamos falar: Pai, tem de misericórdia de mim. Me ajude a caminhar. E foi isso que aquele homem fez. Primeira coisa, ele teve atitude. Ele clamou, ele se posicionou. E Deus ouviu o clamor dele. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: Bartimeu usou o que tinha disponível. A Bíblia fala que ele começou a clamar e a dizer: Filho de Davi. Como a gente sabe, aquele homem não enxergava. Ele não podia ver Jesus. Ele não podia levantar ali e sair correndo porque não enxergava. Mas o que ele tinha disponível era a voz. Mas ele tinha algo. Ele tinha, meu amado, um ouvido aguçado. Ele ouviu falar que Jesus ia passar. E ele tinha força para gritar. Ele falou: é isso que eu vou usar. Eu vou clamar, eu vou chamar, eu vou gritar. E ele creu no milagre. O mais forte que eu vejo nisso era a fé daquele homem. Ele não desanimou. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã, meu amado, em nome de Jesus: não cruze os seus braços. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos de vida? Qual a área da sua vida que precisa de cura? Qual a área da sua casa que precisa de cura? Continue a clamar, continue a buscar, não desanime, não cruze os braços. Ele vai ver a sua disposição. Ele vai ver que você, meu amado, que você está colocando nas mãos dele o que tu tem disponível. Deus traz à minha memória aquela mulher lá no Velho Testamento, aquela viúva que chegou no profeta falando que o marido estava morto. Ele perguntou para ela: me diz o que tens em casa. Ou seja, o que você tem, eu posso fazer alguma coisa. Ela falou: não tenho nada, a não sequer um pouquinho de azeite. Ele falou: vai lá, pede vasilhas, muitas, não poucas. O que ela tinha disponível. E a história você sabe. Foi multiplicado aquele azeite. Ela vendeu, pagou as dívidas e deu do resto. O que ela tinha disponível, o que o cego tinha disponível era a audição e era a voz. E a voz daquele homem atraiu o favor, atraiu a presença do Senhor, atraiu o olhar do Senhor. Meu amado, o que você tem disponível? Você tem a sua vida. Você tem, minha amada, hoje nós estamos aqui, não tem ninguém cego aqui. Levanta-te, se posicione, caminhe para o Senhor. Quer contemplar milagre? Você vai contemplar milagre, sim. Tu vai contemplar o milagre do Senhor. Caminhe para Ele. Não fale que não tem nada. Não comece, meu amado, a se culpar, desculpando. Ah, mas ninguém me ama. Ah, mas ninguém vem me visitar. Ah, mas ninguém faz isso. Ah, mas ninguém faz aquilo. O meu dinheiro é pouco. Isso vai... Meu amado, usa o que você tem. Não se cale. Não se cale perante, meu amado, os obstáculos. Perante a multidão. Perante a tempestade. Abra sua boca. Se você não tem voz, joelha. Dobre o joelho, apresente para o Senhor, a tua voz vai chegar ao trono, o seu clamor vai chegar ao trono, porque o Senhor Deus, Ele te ama, o teu milagre, meu amado, está pronto para você receber. Deus está esperando você clamar, você buscar a presença dEle. A terceira coisa, Bartimeu perseverou. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, isso eu tenho assim muito certo.
a perseverança, a disciplina. Tem pessoas que não conseguem, começa muito rapidinho, desanima. Nós vemos isso na igreja. As pessoas começam muito bem, daqui a pouquinho some, daqui a pouquinho desanima. Aí começa a terceirizar o problema. Meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui que isso a gente tem que falar. Começa a terceirizar, começa a arrumar desculpa. Ah, não vou mais por isso. Ah, não vou mais por aquilo. Ah, não vou mais. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E quanto mais você afasta do Senhor, mais perto do mundo você está. Isso não tem, é fato. É simples assim. É simples assim. Quanto mais você se afasta do Senhor, mais perto das coisas do mundo você está. E achando tudo normal. Achando que tudo está de boa. E o diabo só batendo palma. E ele só batendo palma porque ele já alcançou mais um. Vamos parar de arrumar desculpa. Vamos parar de terceirizar o problema. Vamos nos posicionar. Vamos colocar o que está, sabe, à nossa disposição. Vamos perseverar. Olha o que diz o 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam. Você imagina aquele homem cego, clamando Jesus, e o povo xingando ele. Imagina isso hoje. A pessoa entra aqui, começa a clamar: Jesus, tem de misericórdia, pastor, ore por mim. Aí os irmãos começam a recriminar. A pessoa nunca mais volta. Sabe por quê? Porque ela ficou toda ofendida. Hoje as pessoas ficam ofendidas à toa e afastam. Bartimeu, ele perseverou. Quanto mais o povo repreendia, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele buscava. O que importava para ele era o milagre. O que importava para ele era Jesus. E para mim e para você? O que mais importa para nós dois? O que mais importa para as nossas vidas? Jesus? A presença dele, a comunhão com ele, ou que me falaram de mim, ou que fizeram comigo, ou que eu não estou gostando mais da presença do Senhor. Ninguém fala que é a presença do Senhor, mas arruma desculpa para afastar. A igreja não está boa, a pregação não está boa, o louvor não está bom, fulano de tal é assim. Vai buscar o Senhor. Se nós fôssemos olhar isso, igreja, nós não estaríamos aqui. Ninguém estaria aqui. Ninguém estava servindo a Deus em igreja. Porque nós temos que servir ao Senhor, não é um homem. Bartimeu nem preocupou com o que disseram para ele. Ele foi repreendido. Não foi eu que estou falando, a palavra que fala. A palavra que diz o seguinte: e muitos o repreendiam para que ele calasse. Imagina, gente, o constrangimento. Aquele homem cego e o povo dele cala a boca. Você já imaginou isso? Você totalmente um mendigo, sem nada. Aí do povo você cala a boca. Fala sério. Chutando cachorro ferido. É assim. Se fosse hoje em dia, a pessoa ia ficar totalmente humilhada. Ele foi humilhado. Mas ele não calou. Ele não aceitou. Ele perseverou. A vitória é dos que perseveram. A vitória é quando você é humilhado, você continua de cabeça erguida, porque é o Deus que te sustenta. A vitória vem, é quando você é humilhado, falam de você, falam das suas coisas que você faz, te julgam, mas você está fazendo para que o Senhor seja glorificado. E Ele é glorificado. A vitória, minha amada, não vem fácil para ninguém. Você acha que foi fácil a vitória vir para o cego de Jericó? A Bíblia fala que ele clamava. E ele era repreendido. Mas ele não calou. Ele perseverou. Isso para mim é muito sério. Isso para mim é de uma profundidade. Porque tentaram calar. Eu fico imaginando, eu fico conjecturando aquele homem cego, mendigo, sendo repreendido e mandando ele calar a boca.
Não tem coisa pior alguém falar para você assim, cala a boca. Não é ruim isso. Nem se sente humilhado. E ele foi feito com ele, mandando que ele se calasse. Quanto mais mandavam, mais ele gritava. E foi aí, ô glória, que a chave foi virada. Foi ele não se calar. Foi ele perseverar, porque o que ele queria era o mestre. O que ele queria era a misericórdia do Senhor. O que ele queria era ser curado. Eu quero que você guarde no seu coração hoje aquilo que você quer. Vão tentar te calar. Vão tentar te banalizar. Vão tentar te humilhar. Vão tentar falar que você não vai dar certo. Vão tentar falar que você está fadado ao fracasso. Vão tentar falar que você não vai passar de onde você está. Não aceita. Não se cale. Continua clamando, mas aquele que pode te dá. Não clame, não vai murmurar com ninguém. Vai clamar aquele que pode te dar ouvido. Quem deu ouvido ao cego? Jesus. Oh glória. Deus fala muito no meu coração aqui. Muitos têm gritado para aquele que não pode fazer nada. Muitos têm dado voz para aquele que não pode resolver problema. Muitos têm aberto a boca para falar com aquele que não vai te trazer solução, com aquele que não vai te dar cura. Abra sua boca. Clame a Jesus de Nazaré, ao filho de Davi. Ele sim, ele tem misericórdia de você. Ele tem misericórdia da sua vida. Então, nesta manhã, meu amado, em nome de Jesus, quero que você guarde no seu coração. A partir de hoje, não se cale. Pode falar o que for de você. Se a sua vida está no altar do Senhor, não preocupe. Agora, se estiver no pecado, se tiver alguma coisa errada, tem uma posição certa. O cego não estava nem aí. Ele estava crendo no milagre. Ele queria Jesus, deixa que o povo fale. Deixa que o povo repreenda. Deixa que manda calar a boca. Eu não vou calar, porque eu quero falar com o meu mestre. Foi assim a atitude dele. Persevere. Última coisa. Jesus chamou aquele homem. Porque quando você fala, quando você abre a boca e clama, ele sente seu sofrimento. E ele te atende. A Bíblia fala que quando ele chamou, quando ele começou a gritar cada vez mais, Jesus chamou. Jesus manda o chamar. 49 diz assim, e Jesus parando disse que o chamasse. Olha que tremendo. As mesmas pessoas que mandaram Jesus calar, que mandaram o cego calar, foram os mesmos que foram lá chamar o cego. Tipo assim, você mandou ele calar a boca? Vai lá agora e chama ele. Quem está chamando aqui é o dono de todas as coisas. Os mesmos homens que mandaram ele calar foram os mesmos que foram chamá-lo, que Jesus estava chamando. Jesus estava chamando ele para quê? Para mudança de situação, para mudança de vida. Então, meu amado, continue clamando, continue buscando, que aquelas mesmas pessoas que falam que você não vai dar certo, que falam que você não tem jeito, falam que você não tem saída, que não tem solução, são os mesmos que vão aplaudir você, que vão ter que aplaudir de pé a sua vitória. São os mesmos que vão ter que aplaudir de pé o seu milagre, porque você não calou a boca, você não se rendeu àqueles que não era você calar. E Jesus, meu amado, olha, não importa o tamanho da adversidade, continue a clamar, continue a buscar. O tempo está passando e não dá para falar muito. Jesus pergunta, olha que Jesus pergunta para ele, 51, e Jesus falando disse, que queres que te faça? Claro que Jesus sabia, mas ele perguntou, pastor, por que ele perguntou? Porque é preciso verbalizar os seus sonhos, é preciso verbalizar os seus desejos, é preciso verbalizar para o Senhor o que você está querendo. E ele fala, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu tenha vista. Quando Jesus pergunta, meu amado, ele fala, eu quero enxergar, eu quero ver. Nesta manhã, aleluia, glória a Deus. Jesus pergunta para mim e para você, o que queres que eu te faça?
Responda para o Senhor agora, em nome de Jesus. Não para mim, que eu não posso fazer nada por você, mas responda para o papai. Responda para o mestre o que você quer que ele te faça. Porque ele está aqui nesta manhã para ouvir a sua voz. Ele está aqui nesta manhã para ouvir o seu clamor. E a Bíblia fala que Jesus o curou e o salvou. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E quando eu estudava de manhã hoje, Jesus falava comigo: tudo é baseado na fé. A fé é a chave que destranca aquilo que está te aprisionando. A fé é a chave que você precisa, meu amado, nesta manhã. Domingo passado eu falei isso, para destrancar aquilo que você precisa. A fé é a chave que traz a sua vitória. Ele falou, o que salvou aquele homem não foi as ações dele, os atos, né? As obras, quer dizer melhor, as obras. Foi a fé. Tenha fé em Jesus de Nazaré. Tenha fé, meu amado, que o seu milagre vai chegar. Tenha fé que a sua oração, ela vai chegar ao trono. E os seus sonhos serão realizados. Os seus projetos serão, meu amado, concretizados. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar. A Bíblia diz assim no verso 50. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou. Quando Jesus o chamou, sabe o que ele fez? Ele tinha uma capa. Ele tirou a capa e lançou de si a capa. E foi ao encontro de Jesus. O que quer dizer aquela capa, pastora? Quando Jesus manda chamar Bartimeu, ele tira a capa e lança de ti aquela capa. Sabe por quê, meu irmão? Ele tirou aquela capa. Ele tira de si. Antigamente, no Império Romano, era muito organizado. Os mendigos, eles eram muito organizados. Eles precisavam de uma autorização para mendigar. E eles precisavam ter uma capa. E atrás daquela capa aí vinha escrito: ali lá vai um miserável, um mendigo. E com aquela capa escrito atrás dele, ele tinha autorização para ficar mendigando. O Império Romano, ali eles reconheciam quem era totalmente, miserável. Olha a humilhação. E tanto quando Jesus manda, olha que coisa mais linda. Quando Jesus falou isso, foi uma revelação que Deus me deu. Quando Jesus chamou, ele tirou a capa. Porque ele foi com tanta fé. Ele falou: vou ser curado. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele ainda não tinha recebido o milagre. O milagre veio posterior. Jesus mandou que ele chamasse ele arrancou a capa de si. Nossa, gente, é muita bênção, é muita graça, é muita misericórdia do Senhor. Ele tirou a capa e foi ao encontro de Jesus. Aí que veio a conversa. Ele estava falando no coração dele pela fé: eu vou ser curado, eu não vou mais ser um mendigo, eu não vou mais precisar dessa capa. E a Bíblia fala que aquele homem, ele não tinha nenhuma identidade, porque Bartimeu não é o nome dele, ele era filho de Timeu. Então assim, ele não tinha identidade, ele não tinha dinheiro, ele não tinha vista, ele não tinha nada, ele era um nada. Quando Jesus chama aquele homem, pela fé, ele já falou: eu vou ser transformado. E simplesmente, meu amado, ele não foi só curado, ele foi salvo. Olha o que diz a palavra: vai, a tua fé te salvou. Primeiro ele foi salvo, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O homem que estava no meio do caminho foi salvo, curado e passou a seguir Jesus pelo caminho. Vocês entenderam o que está falando a palavra? A gente muitas vezes lê e passa. Pronto, o servo de Jericó, Nanané foi curado. Ele estava no início, no meio do caminho. A Bíblia fala que, olha, depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Gente, ele começou no caminho, lá no meio do caminho, pelo caminho, estava no meiozinho do caminho, cego, mendigando. Quando ele encontra com Jesus, quando Jesus ouve ele gritando e atende
A voz de Bartimeu, a voz do cego de Jericó, ela atraiu o favor do Senhor. Ela atraiu a atenção de Jesus. Meu irmão, sabe o que é isso? A sua voz, ela atrai o favor do Senhor. A sua voz, ela atrai, o seu clamor atrai a misericórdia do Senhor. Não preocupe, você não tem que preocupar com nada. Você não tem que preocupar com o que falam de você, com o que dizem, mas é a sua voz, é você e o Senhor, é intimidade, é relacionamento entre você e Deus. Continue clamando. Porque aquele homem, eu não sei qual é o seu problema. Agora eu só quero te falar uma coisa. Não use nenhuma desculpa para não crer no milagre que Deus vai fazer na sua vida. Use o que você tem. Use o que está disponível na sua vida. Ele não tinha visão, mas ele tinha audição e tinha voz. E o clamor dele atraiu a atenção do Senhor. O clamor dele atraiu a presença do Senhor. Ele saiu da inércia gritando. Ele saiu da inércia clamando. Saia dessa inércia. Você não é cego, você não é aleijado, você não é mudo. Então tu tem todas as características, tu tem todos os instrumentos disponíveis para chegar a Jesus e receber o seu milagre. Do meio, um homem que estava ali, no meio do caminho, ele foi salvo, curado, passou a enxergar e ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Esse seguir Jesus pelo caminho nos traz a ideia que ele passou a servir e a seguir Jesus. Ele abandonou, sabe por quê? Ele não era mais um mendigo. Ele não era mais um cego. Ele não era mais um miserável. Aquela capa dele foi tirada. Hoje, qual é a capa que você está carregando? Qual é a capa que estão tentando colocar em você? Qual é a capa que o mundo hoje escreveu lá atrás? Derrotada, derrotado, pecador, pecadora. Você não vai dar nada. A sua vida não vai melhorar. Hoje, as pessoas, o mundo e o diabo tentam nos colocar uma capa com esses dizeres. Mas em nome de Jesus, o Senhor Deus nos deu uma identidade. Eu sempre falo isso aqui. Uma identidade de filho. Toma posse dessa identidade de filho. E não permita que ninguém coloque uma capa de derrota em você. Que ninguém coloque uma capa de mendigo em você. Que ninguém coloque uma capa de derrotado em você. Que você hoje, meu amado, em nome de Jesus, tire essa capa. Tire essa capa de miséria, essa capa ruim, e coloque uma capa de vitória. Coloque uma capa, meu amado, de bênção. Uma capa que o Senhor está te dando hoje, uma nova vestimenta. O Senhor Deus está te dando hoje dupla honra. Uma honra duplicada, porque você é servo. Tu saiu da tua casa e veio aqui hoje, nesta manhã, buscar a sua vitória. E você não vai sair daqui sem a tua vitória. Não importa o que dizem de você. O que importa é que o Senhor Deus, meu amado, Ele falou que você é filho. E Ele falou, vai, filho, a tua fé te salvou. Olha o que Ele disse, vai, a tua fé te salvou. Creia no Deus Todo-Poderoso. Creia no Deus dos Exércitos. Que a capa foi retirada nesta manhã. A capa que tentaram colocar sobre a sua vida não existe mais. Não existe mais que você livre para adorar, para clamar. Não se cale. Não cale a sua voz. Continue clamando. Muitas vezes, minha amada, as pessoas nos constrangem. Às vezes você quer louvar, né, no seu serviço. Claro que você vai cantando alto lá para não atrapalhar os outros. Mas eu costumo cantar, às vezes, com a minha voz maravilhosa que eu tenho. Eu entro no banheiro cantando. Uma vez eu entrei no banheiro do meu serviço cantando. Uma menina que estava lá falou assim, olha, pastor, olha, eu conheci sua voz. Você é aquela pastora que dirige culto lá na cidade administrativa? Eu falei, sou. Pela sua voz, você cantando aí, o seu clamor, ele atrai o coração do Senhor. O seu clamor, muitas vezes você quer cantar, cantarolar um corinho, você quer falar glória a Deus, às vezes não quer falar glória a Deus. As pessoas, nossa, está doida? Tentam te calar. Não cale a sua voz. Exalta o Senhor. Glorifique o Senhor. Onde você for, exalta o nome do Senhor.
porque a sua voz vai atrair o favor dele, e o seu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta manhã. Não vamos calar a nossa voz. Meu irmão, eu nunca preguei tanto tempo, eu tinha mais para falar, mas Deus sabe todas as coisas. Não cale. Vamos orar aqui e vamos celebrar a ceia do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor agora o que tu tem disponível para o seu milagre. E o seu milagre vai chegar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos na tua presença nesta hora, Pai, porque sabemos que só o Senhor pode. Como aquele cego, Senhor, ele clamou a Ti de uma forma tão veemente, porque ele sabia que só o Senhor poderia salvá-lo. Só o Senhor poderia curá-lo. Só o Senhor poderia trazer para ele aquilo que ele precisava, que era enxergar. E nós temos aqui, ó Pai, demandas que só o Senhor pode nos atender. Milagres, ó Pai, que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Por isso, nesta manhã, Senhor, clamamos a Ti. Pai, em nome de Jesus, opera o milagre em cada vida nesta manhã. Opera o milagre nesta igreja, Senhor. Joga por terra, Pai, toda a palavra de maldição. Nós não vamos calar a nossa boca, Pai, porque, ó Pai, mediante multidões de problemas, porque temos um Deus que atende o nosso clamor. Pai, aguça, Pai, agora, os teus ouvidos para o clamor desta igreja, para o clamor deste povo. Traz sobre a nossa vida, Pai, milagres que precisamos, milagres que buscamos, milagre, Pai, que necessitamos. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, eu declaro nesta manhã a tua igreja, Pai, no teu altar. A tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Pai, a palavra foi pregada, até onde o Senhor me aprove pregar. Mas em nome de Jesus de Nazaré, que esta palavra hoje, o ensinamento que o Senhor deu hoje, o Senhor ministrou neste lugar, elas possam ser vida na vida de cada membro, na vida de cada um aqui, Pai. Eu não estou aqui, Senhor, para que meu nome seja exaltado, mas eu estou aqui, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, glorificado nessas vidas, que o milagre do Senhor venha acontecer. Eu não vou desanimar, eu não vou desistir, e que ninguém aqui, ó Pai, desista de viver milagre, ainda que seja difícil, ainda, Pai, que seja, ó Pai, custoso, demorado, mas nós vamos esperar com fé o milagre sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.